devemos entender também, padre, esse fator importante de entender que grande parte da civilização ocidental foi construída pela igreja. Uhum. Quer dizer, a igreja construiu a civilização. Construiu essa civilização. E protestantes têm que lembrar, e católicos têm que lembrar disso com relação aos protestantes, né, que saímos de dentro. Não negamos. Questionamos doutrinas e algumas coisas, mas ninguém diz, não, nunca fui de lá. Nunca estive lá. E a gente fez um programa até sobre a reforma protestante, como ela mudou o mundo, né? Sabe que eu assisti aquele programa? Tem várias imprecisões ali no que os dois disseram. Depois vou querer saber. Mas foi um programa interessante. Mas voltando ao tema... Eu estava só querendo lembrar desse cara aqui, ó. Tá. Quem? John Gerhard. Quem que é? Que foi o cara em 1653 que deu origem ao termo patriologia. Ah, sim. E ele era um teólogo luterano. Uhum. Quem criou o termo patriologia foi um teólogo luterano. Então, essa questão de dizer assim, não, existe uma relação, o protestantismo rompe, não temos, viemos dessa igreja. Tem-se uma relação. Os questionamentos que vêm a partir da reforma e outros que vieram até antes, né, são questionamentos que estão aí para ser debatidos e discutidos. Mas a origem, o Ocidente, nós não podemos apagar a história do que foi construído no Ocidente. A gente não pode apagar. O próprio Lutero disse isso naquela carta que eu mencionei sobre o rebatismo. O Lutero exagera, né? Inclusive ele manda matar os anabatistas. Matem essa gente porque eles são revolucionários, vai acabar com tudo, eles são... Ele ficou do lado não ficou do lado dos camponeses, né? Exatamente, mas o que eu acho interessante, assim, o cristianismo, né? O que é o cristianismo? O cristianismo, ele é um encontro do que há de melhor do ponto de vista da teologia revelada, a divina revelação, com a filosofia grega, o melhor que vê na filosofia grega, e com o direito romano, as conquistas civilizacionais que os romanos tinham obtido. Esse misto essa síntese de tudo, que gera o cristianismo, né? E é isso que gera a civilização ocidental. Hoje, por exemplo, as pessoas acham que o mundo se secularizou e que, portanto, o cristianismo perdeu razão de ser e não sei o quê. Mas, assim, a nossa cultura está impregnada de valores cristãos. Impregnada. Por exemplo, o apreço que nós temos pela liberdade é de origem cristã. Que ano que a gente está? 2023. Hã? Que mais? Depois de Cristo. Exatamente. Mas, por exemplo, o apreço que nós temos pelo ensino. Isso é cristão. O cristianismo, no fundo, é uma universidade, uma grande religião de ensino. Universidade, o conceito de cidade como nós temos, o conceito de economia. O conceito de hospital, por exemplo. Um hospital que o doente está lá e atende. Foi criado pelo cristianismo. Então, o mundo deve ao cristianismo muito. Eu acho tão leviano quando eu escuto, por exemplo, algum pastor liberal, livre pensador, etc. Ou padre também, qualquer um que diga alguma coisa do tipo: o cristianismo tem que desaparecer, o cristianismo tem que apanhar, nós temos que voltar ao evangelho. Como se o evangelho fosse um conjunto de ideias, assim, de moral, uma espécie de moralidade difusa, né? Não, o verbo se encarnou mesmo. E essa encarnação criou um sulco na história, digamos, e o mundo deve muito ao cristianismo e à igreja por ter feito tudo o que fez. Grandes avanços na tecnologia. Tem mais perguntas, Paquito? Vamos lá, a Raíssa Maciel mandou aqui: Pastor, como o senhor é cristão, você está afirmando que a igreja se perdeu ainda na era apostólica. Se a igreja católica está errada, qual é a certa? A igreja não se perdeu na era apostólica. A igreja tem um período na era apostólica, né? E a era apostólica vai até o primeiro século.
E essa igreja, ela dá continuidade. É um outro problema, às vezes, olhar da seguinte forma. Por exemplo, quando a igreja católica, quando os primeiros missionários católicos chegaram na Índia, já havia uma igreja na Índia. Havia uma igreja na Índia. Quando os primeiros missionários católicos chegaram. A igreja de São Tomé, né? A igreja de São Tomé. Está lá até hoje. Entende? Então, nós temos que entender o seguinte: o cristianismo ele é maior do que o protestantismo, do que o catolicismo, do que a ortodoxia, do que qualquer outra coisa que a gente sonhe. O cristianismo é maior do que isso. Então, quando você fala, não é, dessa questão de ter a era apostólica, a era apostólica foi a era mais importante. Sem a era apostólica não existiria nada. Não é? O texto bíblico é uma tradição fortíssima desse apostolado, a mais concreta do apostolado. O primeiro século, a mais concreta é esse texto bíblico, que é fruto de uma escrita também que passa por essa tradição. Então, não existe nada que de alguma forma seja visto negando a igreja. Não, eu estou falando aqui que a igreja católica gerou muitos benefícios. O protestantismo saiu da igreja católica por um conjunto de questões, não é? Agora, também cabe aos católicos fazerem uma análise também crítica de um conjunto de coisas. Não é? Nós não acreditamos, padre, que a reforma surgiu assim, ó. O cara foi lá, não, vamos reformar e tal. Basta se olhar dois fatores: a cisma do Ocidente, né? E os papas do Renascimento. Certo. Nós não podemos também chegar aqui e dizer assim, não, olha, houve tudo isso aqui, então 1000 maravilhas, e a gente não faz essa crítica. Não, devemos ver, sentido, inclusive o protestantismo, ele não surgiu do nada. Ele surge de uma demanda e de um questionamento à igreja em um determinado momento. Você vai acreditar que um Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, você vai acreditar que um cidadão daquele tinha Deus na vida? Eu não consigo acreditar, padre. Exato. Eu não consigo acreditar. Assim, todos são de acordo que no século XVI, um pouco antes, um pouco depois, a igreja precisava de uma reforma. XIV, né? Já começou. Todos pensamos isso, que a igreja precisava de uma reforma. O que nós discordamos é que o caminho para essa reforma... Que essa reforma fosse a ruptura. Porque isso não é uma reforma, é um cisma. Um cisma. Mas você sabe que o Lutero ficou até 1521 na igreja. Isso. Na dieta de Worms é que ele sai. Sai com apoio certo? Também dos príncipes alemães. Então achar que 1517, 31 de outubro de 1517, o Lutero vai lá, racha a igreja e leva um grupo, não. Ele continua dentro até 1521, discutindo alguma dessas questões, até que depois ele sai. O Erasmo, de Roterdã, nos diálogos com Lutero, porque o Erasmo não saiu da igreja, ele ficou na igreja católica. Ele diz assim, não faça isso. Não saia. Não saia, não faça um cisma, porque a hora que você fizer isso, vai se tornar incontrolável, vai vir divisão em cima de divisão, divisão em cima de divisão, e nunca mais nós vamos chegar a uma concórdia, a uma unidade. Ele não ouviu o Erasmo, e o Erasmo tinha razão. Porque, na verdade, o amplo complexo denominacional, inumerável, porque deve ter igreja sendo fundada hoje, né? Eu digo sempre o seguinte: o protestantismo, ele, de um certo sentido, ele não fragmenta, ele pulverizou o cristianismo no Ocidente. Hoje as seitas mais perigosas ao cristianismo não são seitas católicas, são seitas protestantes. As seitas que mais rivalizam a mensagem do evangelho em qualquer lugar do mundo ocidental que você imaginar. São as Testemunhas de Jeová, Adventistas do sétimo dia, Mormons. Todas elas de matriz protestante. Eu acho, padre, que é muito legal a gente ter a Bíblia na própria língua da gente. Eu não precisar estudar latim ou estudar uma outra língua para eu poder ter acesso ao texto. Muito legal eu ter acesso a esse texto na minha língua. Agora, a Bíblia nunca foi e nunca será um livro de fácil interpretação. Nós estamos discutindo aqui, dialogando sobre interpretação bíblica e outras coisas mais, história e outras coisas mais, há horas. Nunca a Bíblia foi um livro fácil de interpretação. Nunca. E essa ideia de que eu posso pegar a Bíblia,
e sozinho, com ela na mão, simplesmente achar que eu posso fazer um conjunto de coisas que eu acho, não, isso aqui eu interpreto tudo. E o conhecimento bíblico exige um conjunto de estudos, um conjunto de pesquisas demorados. Eu não acredito que esse texto, né, possa ser interpretado por todo mundo. E essa ideia de que pode ser interpretado por todo mundo, sim, ela criou um problema. Nós não podemos duvidar disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu faço a crítica aqui interna ao protestantismo nesse aspecto. Entendeu? Alguns batistas que estão me assistindo vão dizer assim, mas os batistas não são protestantes. Aí tem uma turma que acha que, né, a Igreja Batista veio lá da teoria JJJ e tudo, e seguiu, pura, purificada e tal. Não. A primeira Igreja Batista foi fundada em 1609 em Amsterdã, na Holanda, John Smith e Thomas Harris. Historicamente, eu tenho um local, eu tenho um nome das pessoas, né? Eu tenho os personagens, eu tenho um local e eu tenho um ano. O resto é lenda, o resto é um conjunto de conversas. Uhum. Agora, essas pessoas, eles eram separatistas ingleses, que foram perseguidos pela Igreja Anglicana, com a ruptura, a chamada Reforma Anglicana, que não foi reforma coisa nenhuma. Você católico não pode comparar a questão as razões de Lutero com as razões do Henrique VIII. O Henrique VIII queria dar um pé na mulher e ficar com outra. Era essa a razão, a grande razão da cisma dele. Foi isso. Qual é a outra razão teológica que o Henrique VIII apontou? Nenhuma. Então não dá para você colocar, e com as críticas que vocês façam a nós. Uhum. Mas não dá para colocar Henrique VIII na bacia de Lutero e dizer assim, as razões eram as mesmas porque houveram essas cismas. Não dá, a gente tem que ser honesto. Agora, o que eu acho interessante disso que o senhor está falando é, por exemplo, há uma crítica de matriz protestante que se faz à Igreja Católica, você deve ter ouvido isso umas 200 vezes, que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Isso é o maior absurdo que alguém poderia dizer. Absurdo. Mas o Constantino deu uma força... Mas por quê? Boa, não deu? O que aconteceu? Falou no Constantino, me lembrei de um negócio aqui. Mas pode ir. O que aconteceu? A igreja era perseguida com morte sim. pelos imperadores. Constantino decreta o fim da perseguição e a liberdade religiosa em todo o Império. 313. O Edito de Milão. Ora, ele mesmo se converteu no sentido de que ele se batizou na hora da morte. Ele acreditava em Cristo, etc. A mãe dele, sim, se converteu, era uma cristã piedosa. E durante a crise ariana, que foi uma crise tremenda, a igreja corria um sério risco de fazer um concílio, porque toda vez que tem um concílio, a igreja precisa tomar precaução. Por quê? Você junta todos os bispos, se alguém matar todo mundo, acabou. Como é que você vai restabelecer a sucessão apostólica? Então, toda vez que tem um concílio, por exemplo, o concílio de Trento foi feito em Trento, por quê? Porque o imperador da Áustria assegurou que os bispos ali não teriam problema. Depois o do Vaticano, porque o Vaticano é um Estado, etc. Os lateranenses também, porque era o palácio papal na época. Então, Constantino, nesse sentido, sim, ele dá a proteção estatal a pedido de sua mãe Santa Helena, e pronto, acontece o concílio de Nicéia, que os protestantes aceitam. Né? Aceitam plenamente, sem nenhuma ressalva. Agora, dizer que Constantino fundou a igreja quando a igreja já existia, já estava sendo perseguida, tinha os seus bispos, esses bispos foram reunidos, a maior prova disso é o próprio concílio de Nicéia, é simplesmente loucura. Aí a turma diz, não, é que aí o Constantino fez um acompliciamento da igreja com o paganismo e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, depois que Constantino morre, a igreja volta a ser perseguida. Acontece uma perseguição sangrenta. Só o imperador Teodósio
Esse sim que torna o cristianismo religião Religião obrigatória. obrigatória. Mas Constantino não. religião oficial, né? É religião oficial. Mas Constantino tinha os tempos pagãos, todo mundo praticava o paganismo ainda. O pessoal inventa coisas. Isso ganhou uma nova força com a Ellen Goldwhite, né, fundadora dos Adventistas, porque ela queria, no último conflito, fundamentar a ideia de que a igreja apostatou. Grande conflito, né? Se tornou a grande prostituta do Apocalipse, que é outra bobagem, porque dizem que a prostituta de Apocalipse 18, né? 17. A mulher montada, montada, a mulher na besta. montada na besta é a mesma mulher de Apocalipse 12, que é um disparate total. Insanidade. Quer dizer, a igreja apresentada toda gloriosa, etc., faz-se um abuso do termo ali, quando diz que João viu, aí diz, não, mas isso aqui significa que ele se decepcionou. Não se sustenta exegeticamente, para falar de uma apostasia da igreja. Isso não pode ser verdade. Nosso Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no sentido de que a fé há de se conservar, nem que seja com um pequeno remanescente até o fim dos tempos. Sim, a igreja tem que persistir. Padre, essa menção que você fez do Concílio de Nicéia, tem esse livro aqui interessante, História dos Concílios da Igreja. Uhum. História dos Concílios da Igreja, do Christopher Bellito. Uhum. Ok? Então ele diz aqui na página 34, Nicéia 1, ele está falando sobre Nicéia, ele fala todos os 21 concílios, os 7 que são admitidos pela Igreja do Oriente e os 21 concílios pela Igreja Católica. Ele diz, na primeira tentativa de se resolver a disputa relativa à posição defendida por Ário, o problema do arianismo, que foi o que arrastou o concílio de Nicéia, e com isso restaurar a paz social e religiosa, Constantino convocou os bispos de todo o império a se reunirem no concílio de Nicéia. Ele, Constantino, exerceu forte liderança nesse primeiro concílio geral, pois além de o haver convocado, presidiu seu início, realizou em seu próprio palácio, na atual Turquia, dirigiu-se diretamente aos seus membros e ao final do encontro confirmou e promulgou seus decretos. Mas isso é um modo de dizer que distorce um pouco o que aconteceu. Mas aqui, a leitura é essa. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, era necessário haver um concílio, porque a crise ariana tinha sido devastadora. Foram 5 anos de 320 do Ário, a pendenga dele com Alexandre. O Ário era um padre de Alexandria. Um homem piedoso, um homem que pregava todo dia, etc. E de repente ele começa a ensinar essa doutrina de que Jesus não é Deus igual ao Pai, mas é a sabedoria, né, de Provérbios, a sabedoria personificada de Provérbios, que seria Jesus, foi criada por Deus. E se a sabedoria é criada por Deus e é Jesus, Jesus é uma criatura. Jesus é uma criatura, ele não é Deus, propriamente dito. E isso pegou, porque tem um sabor gnóstico muito grande, e os orientais tiveram uma facilidade maior para cair nesse tipo de heresia. E aí, realmente, Santo Atanásio se levantou com seu pequeno grupinho de fiéis, foram marretando, até que, dada a seriedade do assunto, era necessário convocar um concílio para resolver a querela. Bom, só que como realizar um concílio naquela circunstância sem o apoio do imperador? Já que a mãe era cristã, já que o imperador estava com pendores, então convenceram o imperador de que permitisse a realização de um concílio. E de fato... Mas ele tinha um interesse, né? Como imperador ele tinha um grande interesse. Porque o movimento ariano o arianismo criou um problema social. O arianismo estava sendo discutido na feira. Sim. Foram 5 anos, entre 320 e 325, que acabou havendo uma convulsão. O senhor já leu o discurso de Constantino na abertura do Concílio de Nicéia? Não. É muito interessante. Porque o que ele diz, ali é um discurso pequeno. Ele simplesmente diz assim: vós, bispos, estáis aqui reunidos, esperamos que vos congregueis, vos ponhais de acordo, etc, etc. Porque o que me interessa é a paz. Uhum. De fato. Ele sai, ele não participa do concílio.
Das decisões, ele diz aqui que ele não participa diretamente das decisões. Mas Diz que ele diz que ele foi um líder. Não, ele não participa do concílio. eu vou queimar esse livro tudo quando eu chegar em casa, pai. Não tem um aqui que você diz assim, ó, esse cara aqui acertou. E o pior é que eu tô lendo só cara católico. Vou ter que ler protestante. Exato. Vou ler só protestante agora. Então esquece isso aqui. Tem que pegar fontes, né? Não, eu vou depois pegar algumas fontes contigo pra gente discutir essas fontes. Exato. Mas o Constantino, então, ele dá essa proteção e graças a Deus acontece o concílio de Constantinopla. O concílio de Nicéia. Graças a Deus, porque senão nós estaríamos todos numa heresia aí doida e isso teria causado um grande dano à igreja. Então, quer dizer, a turma que fala que, não, Constantino... Peraí, o que vocês queriam? Que a perseguição continuasse matando todo mundo, que o evangelho não pudesse ser pregado abertamente, que não pudesse ter igreja, que não pudesse ter... É isso que vocês queriam? Seus desnaturados, né? Porque é isso, né? No fundo, a alternativa é aquela.